Palavra viva de Deus, em São Marcos, capítulo 8, versículo 30 ao verso 33. Podemos terminar no verso 37. São Marcos, capítulo 8, versículo 30 ao 37. E Jesus os admoestou, dizendo: não digam para as pessoas que eu sou o Cristo ainda. E começou a ensinar aos discípulos que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Pedro o chamou à parte e começou a repreender Jesus. Mas Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Chegando assim a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Pai querido, abre os céus para nós nesta noite, e que haja derramamento de vida com abundância pela palavra santa, eterna, imutável, invencível, a palavra de Deus, viva e eficaz, e cada um receba graça, unção e poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Meus queridos irmãos, a mensagem desta noite, que ela seja clara no seu coração. A mensagem de Deus, ela é tão importante, que ela precisa ser entendida, ela precisa ser mais entendida do que pregada, porque adianta eu pregar se você não entender, mas que Deus venha te dar esse entendimento. E eu quero iniciar a mensagem dizendo: obrigado, Senhor. No dia 23 de fevereiro de 2010, Rebeca entrou no centro cirúrgico com 50% de chance de sobrevivência para retirar uma estenose de 4 centímetros que ela tinha na traqueia. E essa estenose fazia com que ela usasse traqueostomia. 9 meses. Muita luta, muito sofrimento. E Rebeca tem uma promessa de Deus de vida e de cura na vida dela. E nós confiamos nessa promessa. Nós esperamos essa promessa. Não é sobre achar que vai acontecer, é sobre confiar de todo o coração. E ela entrou dentro daquela cirurgia. Eu me lembro do Dr. Julian. Eu fiquei do lado de fora, eu e o Alessandro ficamos do lado de fora do centro cirúrgico. Eu meditava ali no Isaías capítulo 61 e o capítulo 41 também. Eu me lembro que o versículo, um dos que eu mais repetia era: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Você pode olhar para Deus, olhar para a Bíblia do seu ponto de vista. Ótimo. Você pode olhar para Deus do jeito que você pensa, como é que você pensa o mundo, como é que é a sua cabeça. Tudo bem. Eu prefiro olhar para a minha vida do ponto de vista de Deus. E eu fiz essa escolha na minha vida. Eu escolhi e não abro mão 1 milímetro na minha vida de dedicar a palavra de Deus, a soberania sobre meus sentimentos e os meus pensamentos. Eu não abro mão eu não negocio a minha servidão à palavra de Deus. E confiando nessa palavra, hoje eu posso dizer que 14 anos depois, a minha filha está aqui conosco e ela não usa traqueostomia. E eu ofereço isso como ação de graças a Deus. O Dr. Julian, muito carinhoso, maravilhoso médico, um dos melhores que cuidou da gente. Que cuidava dela, estava cuidando da mãe, de mim, da Sara. E ele falava assim: olha, pai, os cadeirantes normalmente eles podem morrer por infecção urinária, 5 a 6 anos. Mas Deus deu uma mãe extraordinária para Rebeca e dá a vida por ela e cuida muito bem dela. Está aí, 14 anos já passou. E daqui a pouco vem a sua cura, esperamos em Deus. Daqui a pouco vem
seu trilhar, seu andar por essa terra. Assim nós confiamos. Amém, Rebeca? Fiz certinho? Então, em nome de Jesus. E agora eu volto aqui à palavra do Senhor para esta noite. O tema desta pregação, lembra que eu falei que a Bíblia precisa mais ser entendida do que pregada? Eu vou ficar falando aqui 2 horas para vocês e não entendeu nada, a glória a Deus vai para casa. Então você não tem um bom crescimento espiritual. Qual é o nosso alvo? Mas vocês já esqueceram, gente? Nós combinamos de manhã. Vocês já esqueceram? Vamos lá. O nosso alvo? Esse é o nosso alvo. Não é sobre saber, é sobre fazer, é sobre viver. E como o nosso tema esse ano é o renovo por Jesus Cristo, uma vida cheia do Espírito, que você tenha esse crescimento espiritual hoje nessa pregação. Andemos em Espírito. Esse é o nosso tema. Andemos em Espírito. E quando eu observo aqui o Senhor Jesus Cristo, aleluias, ele teve uma situação com o apóstolo Pedro muito interessante. O Senhor Jesus profetizou, pregou, anunciou para todos os seus discípulos que ele haveria de morrer e ressuscitar, mas que ele ia sofrer, que ele ia apanhar, que ele ia perder. Irmãos, é tão poderosa essa mensagem, porque as pessoas estão acostumadas ao seguinte: se Deus está comigo, eu vou só ganhar. E ali Jesus estava dizendo: olha, Deus está comigo e eu vou perder, eu vou sofrer, eu vou apanhar por causa dos pecados da humanidade, mas eu vou morrer, eles vão me crucificar, e eu vou padecer muito, e vou ressuscitar. E eu vou ressuscitar. Pedro chama Jesus lá, e Pedro diz assim para Jesus: olha, não é por aí, nós estamos esperando um Messias. Talvez foi isso que ele falou. Nós estamos esperando um grande vencedor aqui, que vai instaurar um reino em Israel, e através do seu reino nós vamos vencer poderosamente, nós vamos ser exaltados nessa terra. E aí, meu irmão, minha irmã, Jesus olha para Pedro e fala assim: Satanás, para trás de mim. Irmão, você entende isso? Isso vai contra todos os consultórios de psicologia, porque para a psicologia não tem demônio, não tem Satanás. Isso vai contra toda a psiquiatria. Não estou dizendo que a psicologia ou a psiquiatria não sejam úteis. Eu estou dizendo que nós vivemos num mundo onde os demônios são invisibilizados, os demônios são esquecidos, ocultados. E os seus problemas são psicológicos, os seus problemas são mentais, os seus problemas são de natureza física, natureza química. Eu não duvido que você tenha problemas físicos e químicos, mas eu posso te dizer com clareza: pode ter demônio dentro da sua cabeça dizendo para você fazer alguma coisa que é contra o projeto de Deus na sua vida. E o diabo não vai chegar na capa preta e dizer assim: ah, você é meu, você é minha, ah, você é isso, você é aquilo. Não, ele vai chegar dizendo: você tem direito, essa árvore é para você comer, esse fruto é seu, depois que você fizer isso você será grande, depois que você fizer isso você será feliz. O que importa é a sua felicidade, o que importa é você fazer o que você gosta. Afinal de contas, liberdade é tudo. Meus amados irmãos, é tão tremendo isso, que a palavra de Deus diz que o mundo material ocupa a mente e tira a visão espiritual. Lucas 12:20. O mundo material, ele vem sugar a sua mente e atrapalhar a visão espiritual. Tem pessoas que a visão espiritual dele já acabou. Ele está com a miopia, uma catarata, ele vê tudo embaçado. Ele fala: será que tem alguma coisa de Deus ali? A visão espiritual, ela precisa estar melhor que a visão física, porque o mundo espiritual, ele age poderosamente nas suas preocupações, também age poderosamente no seu desânimo. O mundo espiritual age poderosamente nas suas ansiedades. O mundo espiritual, ele age poderosamente nas suas expectativas do futuro, levando você a ser um desanimado ou não, levando você a se sentir derrotado ou não. Lucas 12:20 diz: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? O homem que escutou isso tinha pensamentos de muita felicidade e prosperidade. Ele estava tão rico, tão poderoso, que ele pensava assim: alma, folga, porque os seus celeiros estão lotados. Se fosse hoje, se trazendo para o mundo de hoje, esse homem tinha acabado de ficar bilionário, ele tinha conseguido o primeiro bilhão dele, e ele olhou e falou assim para aquela alma: alma, folga,
folga que os seus imóveis, o seu dinheiro, o seu investimento já passou de 1,050 bilhões de reais. Você é o mais novo bilionário do Brasil. E aí, alguém diz a ele: louco, esta noite um ataque cardíaco vai te levar, e o que você tem preparado para quem será? Mas por que esse homem não estava preparado? Porque a sua mente estava cheia das relações materiais. Lembra que quando Jesus falou para Pedro, ele falou assim: não entende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Ele falou assim: olha, Satanás, não quer dizer que Pedro estava babando, nem que Pedro estava perverso, que Pedro ia fazer um mal para alguém. Não, Pedro só estava com a sua mente carregada de valores materiais. E valores materiais, não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de situações que envolvem os nossos sentimentos e pensamentos. Ao invés de deixar com que os pensamentos de Deus e os sentimentos de Deus transbordem nossas vidas preciosas. Não podemos servir a dois senhores. Nós, em Efésios 2:1, diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Você entende? Por que você não consegue servir a Deus? Porque você ainda está preso naqueles valores humanos de amargura, de rancor. Não consigo perdoar. E aí quando a pessoa fala que não consigo perdoar, ele está dizendo assim: não quero que o sangue de Jesus me dê poder para perdoar. Não quero que o sangue de Jesus me faça uma pessoa diferente. Eu vou sempre inventar uma desculpa. Gente, meus irmãos, tem pessoas que dizem que não podem servir a Deus por causa da sua família. Tem pessoas que falam que não podem servir a Deus por causa da sua profissão. Tem pessoas que falam que não podem servir a Deus por causa do seu passado. Tem pessoas que falam que não podem servir a Deus por causa das suas condições financeiras. Outros dizem que não podem servir a Deus por causa dos seus traumas, das suas tragédias. Mas na verdade, as pessoas não querem servir a Deus porque elas estão amando ao mundo e ao poder espiritual das trevas que nelas habita. Elas dizem: eu amo as trevas que me governam. É tão poderoso isso que está escrito para nós assim. Olha que coisa interessante. Efésios 2:1: Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, segundo, olha que coisa linda, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa juventude que está na maconha, ela tem espíritos malignos operando nela, a desobediência. Nós estamos vivendo tempos, que as mães estão com medo dos filhos serem homossexuais. Então elas querem que os mães e pais, também. Aí elas querem que os filhos arrumem logo uma namorada. Aí já tenta ver se esse menino não tem. Não, mas ele está passando dos limites com ela. Não, deixa, porque pelo menos talvez não seja gay. Porque não importa se a relação sexual é hétero ou homo. A relação sexual antes do casamento é estrada para o inferno. E se as pessoas, se a psicologia diz que é normal, que é saudável, se a psiquiatria diz que é normal e saudável, este Elias do século 21 diz que os fornicadores não herdarão o reino de Deus. É caminho do inferno e você está indo nele. E não está sozinho, porque tem espírito da desobediência trabalhando na sua mente. Tem espírito da desobediência trabalhando nos seus sentimentos. Tem espírito da desobediência trabalhando nos seus pensamentos. E aí eu volto nesse parágrafo anterior. Qual? Eu não sirvo a Deus por causa disso. Eu não sirvo a Deus por causa daquilo. Eu não sirvo a Deus por causa da minha família. Eu não sirvo a Deus por causa do meu trabalho. Eu não sirvo a Deus por causa do meu passado. Eu não sirvo a Deus por causa das minhas condições financeiras. Eu não sirvo a Deus porque Deus deixou acontecer isso comigo, ou aquilo outro. E eu sempre não sirvo a Deus. Mas na prática, eu não sirvo a Deus porque eu amo as trevas que estão dentro de mim. Pastor, mas isso será real ou o senhor está exagerando? Eu queria estar exagerando, porque se eu estivesse exagerando, era um erro meu, estava resolvido. Mas João 3,18 diz que eu não estou exagerando. João 3,18 diz que é por isso que as pessoas não servem a Deus. Pode ver o 19, olha o verso 19. A luz veio ao mundo. Leia comigo, igreja. A luz veio ao mundo, mas os homens... o que eles amaram? Então não foi a sua mulher que te impediu de servir a Deus, foi o seu amor às trevas. Não foi o seu marido que te impediu de servir a Deus, foi o seu amor às trevas.
Não foi o seu pai que atrapalhou você a servir a Deus, foi o seu amor às coisas das trevas. Não foi o seu filho que atrapalhou, foi o seu amor. Não foi aquela tragédia dos 12 anos, foi o amor às trevas. E nesta noite eu te peço, conheça Jesus, pois Ele vai fazer uma revolução nos seus pensamentos. Ele vai fazer, não tem aquela pessoa que não está enxergando direito as coisas espirituais, está chamando religião de igreja, profecia de igreja. Não, ele vai ser curado, o colírio vai abrir os olhos, ele vai dizer: vejo com clareza diante de mim. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, o príncipe, obrigado, o príncipe das potestades do ar é um demônio. O espírito que opera nos filhos é um demônio. A vontade da carne e dos pensamentos nos cegam. Nós ficamos cegos com os nossos pensamentos. A gente bate a cabeça e fala: é do jeito que eu acho que tem que ser, e pronto. Ao invés de amar a Bíblia e ler a Bíblia, é um dos meus segredos. Talvez sirva para alguém, sirva para uma pessoa que tá bom. Quando eu vou ler a Bíblia, eu leio do zero, com coração de criança, pedindo: Pai, fala para mim o que tu queres que eu faça. Eu não me sinto na autoridade de dizer conheço a Bíblia. Eu me sinto na autoridade de dizer me alimento da Bíblia, me alimento das Escrituras Sagradas. Os demônios governam áreas e territórios. Sabia disso? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, e o que eu vou dizer agora é muito triste, mas eu estou caminhando por essa estrada feia, porque no final tem uma saída bonita. Calma que eu vou chegar lá, calma, estou indo lá. Em 2 Coríntios 4, 4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo não vai te cegar se ele não conseguir tirar a sua fé, porque ele não pode cegar o entendimento dos crentes, ele só consegue cegar o entendimento dos incrédulos. O texto é muito claro. No grego, esse incrédulo pode ser qualquer um dos dois, o que nunca creu ou o que perdeu o que cria. Todos os dois estão no mesmo time agora. Então a primeira coisa que ele tem que tirar da sua vida, para te derrubar, para te cegar, é a sua fé viva na palavra de Deus. E esse Satanás, ele é atormentador. Se você pegar 2 Timóteo 2,26 e você concatenar com João 10,10, você entendeu por que não rola a vida espiritual com você. Você entendeu por que nunca desanda, nunca abre as asas, nunca voa, nunca vira árvore frutífera? Você entendeu por quê? Por causa disso aqui, ó. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Existem vários laços do diabo: avareza, idolatria, feitiçaria, amargura. A amargura é tão terrível que ela mata a graça. A amargura mata a graça. Nada mata a Bíblia. Diz Mateus 13 que tem 3 coisas que matam a Bíblia: o amor às riquezas, os cuidados da vida e a sedução do mundo. Sufoca a palavra. Sufoca a palavra, quer dizer, a palavra cresceu e essas 3 mataram. Deus permitiu que algumas coisas destruíssem realmente, para que ninguém fosse robozinho, para que todos pudessem segui-lo se quisessem, mostrasse esforço. E então, a vontade de Satanás nos aprisiona. O diabo é tão terrível que a vontade dele é poderosa para aprisionar as pessoas. E os demônios, eles se escondem, dizendo: eu não existo, isso não existe, esse negócio é psicológico, isso é esquizofrenia, isso é Alzheimer. Sim, Alzheimer existe, eu tenho parentes que têm esse problema. A esquizofrenia existe, deve ter um monte com esse problema. É que existem espíritos diabólicos agindo em você, chamando de doença psicológica. Existem espíritos malignos agindo em você, chamando de doença psiquiátrica. Existe espírito diabólico agindo e você achando que o vício é maconha. Meu irmão, cocaína, maconha, álcool, tudo isso são ferramentas. Os poderes espirituais deitam e rolam nas pessoas com que eles conseguem escravizar nessas ferramentas.
Pergunta o viciado, se ele ficou viciado no primeiro dia. Duvido, talvez nem no primeiro ano, dependendo do organismo, nem lá na frente, mas logo depois, alguém, algum dia, algum momento, irmãos, começou lá atrás para se divertir. Eu perguntava: papai, por que o senhor bebe? Bebo porque quando eu bebo eu esqueço dos meus problemas. Essa é a resposta do meu pai para mim. E quando eu estou bebendo ali, eu me sinto leve, eu esqueço. Mas e depois, pai? Assim, depois é horrível, depois fica pior do que antes. Talvez você também está pensando em cometer algum ato que venha te dar um alívio, uma fuga para esquecer. E aí eu te lembro que nesta noite você pode ter 15 anos, 20 anos, 50 anos, não sei, 30 anos, 90, não importa a sua idade, importa a sua alma preciosa, e a vida eterna está na tua frente. Mas você e eu vamos ter que escolher se amamos mais as obras das trevas, se amamos mais aquilo que a nossa mente, carregada de influência diabólica, aquilo que amamos mais o nosso coração, ou amamos a boa obra de Deus. A nossa carne, ela não merece nenhuma confiança. Eu vou te provar por quê. Porque diz a Bíblia que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8,7. Diz a Bíblia que em Romanos 8,6 que a prática das obras da carne leva à morte. Diz a Bíblia que nós revelamos o pior que há em nós através das nossas obras da carne, e que os que estão na carne não herdarão o reino de Deus. Não, mas meu pai é um homem de Deus. Não, mas meu filho é um pastor, é um ungido. A minha filha é missionária ungida. 2 estarão numa cama, um será tomado, um será deixado. Não é sobre se você é parente de um salvo, é sobre se dentro de nós está a salvação. A salvação está na minha mente, a salvação está nos meus sentimentos, a salvação está nas minhas escolhas, a salvação está na minha maneira de ver o mundo. Irmão, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Romanos 8,6 diz que a inclinação para as coisas do Espírito é vida e é paz. Aleluia. Também diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 11: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, o Espírito daquele que deu vida a Jesus também vos dará vida pelo seu poder em vossa vida. É tão lindo. A palavra diz que é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar. Deus quem opera em vós, aquele que em vós começou a boa obra, a completará até o dia de Jesus Cristo. Não é sobre a sua capacidade de vencer, é sobre Deus agir poderosamente na nossa vida para nos dar a vitória. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todo mundo conhece aquele versículo: não erreis, de Deus não se zomba, tudo aquilo que eu implantar, isso também colherá. Mas poucas pessoas conhecem o versículo 8, que está logo à frente, diz assim: o que semeia da carne colhe esfriamento. O que semeia na carne, da carne colhe incredulidade. O que semeia da carne colhe corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida, do Espírito colherá paz. O que semeia no Espírito. Então nesta noite eu te convido a tomar a decisão mais importante da sua vida. Você está salvo? A decisão mais importante da sua vida é essa: cuidar da tua salvação, cuidar da tua vida eterna. A decisão mais importante da sua vida é saber que está preparada. Essa moça linda, esse homem lindo que está aqui, vocês estão preparados para a vida eterna. Essa é a decisão mais importante. Colossenses capítulo 3, versículo 6: vós já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Mortificai, versículo 5, Rebeca: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, o vil desejo da carne, a avareza, que é a idolatria. Aí vem o 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 2 vezes eu li na Bíblia essa expressão, todas as 2 vezes, tanto na carta aos Colossenses como na carta aos Efésios. Nas 2 vezes que eu li essa mesma expressão, as pessoas estavam influenciadas por espíritos diabólicos, as pessoas estavam andando segundo os seus pensamentos. Você tem o direito de escolher o seu caminho. Todos temos.
Mas Jesus te ama e está te chamando para uma vitória melhor. Ele te ama muito. Como eu posso então vencer e ter um bom crescimento espiritual? Primeiro, resgate o arrependimento nas pequenas coisas. Resgate o arrependimento nas pequenas coisas. Aquela pessoa que pede perdão, que se arrepende, ele começa um processo de alívio imediato. Aquela pessoa que perdoa, começa um processo de cura imediato. Um é curado, um é aliviado, o outro é curado e o outro é aliviado. Irmão, a fé não é complemento da sua vida. A Bíblia não diz o justo viverá pela sua inteligência, ela diz o justo viverá pela fé. A fé é a razão da sua vida. A fé é o âmago da sua vida, é o eixo principal da sua vida. Nós vivemos pela fé. A nossa fé se manifesta nas coisas que nós estudamos, nas coisas que nós trabalhamos, nas coisas que nós fazemos, como é que nós procedemos no dia a dia da nossa vida, nas coisas normais da vida. É ali que a nossa fé se manifesta. Não existe um Eduardo na igreja e um Eduardo no trabalho. É o Eduardo em Cristo que vem à igreja. É o Eduardo em Cristo que vai ao trabalho. É o Eduardo em Cristo que mora ali. É o Eduardo em Cristo que vai para lá. É o Eduardo em Cristo que pega um ônibus. É o Eduardo em Cristo que vai à padaria. Não existe um outro Eduardo. Deveria existir só um, o Eduardo em Cristo. Esse é o segundo passo. Quando nós temos uma fé viva que quebra as cordas da aflição. Jó 36:8 diz: estou em cordas de aflição. Aleluia. Laços do inferno me cercaram. Jesus olhou em Mateus 17:17 para os discípulos e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis com vocês? Irmãos, tem dois exemplos na Bíblia que confirmam o que eu estou dizendo. Um pai aflito, que olhou para Jesus e falou: meu filho lunático, ele pula na água, ele se queima, ele está todo perdido. A mulher Sírio-Fenícia, ela foi para Jesus, por quê? Sua filha era paralítica? Olha aí. Nós estamos vivendo no século da incredulidade, em que nós somos ensinados por uma sociedade corrupta que não existe demônio, só existe problema neurológico e emocional. Os dois existem, mas o demônio também. E se você quer vencer, a primeira coisa que eu te oriento: pratique o arrependimento nas pequenas coisas. Em segundo lugar, encha-se de fé viva até transbordar. Você quer mais fé? Quero mais fé. Quer mesmo? Quero. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já está nascendo fé no seu coração. Você está ouvindo a palavra de Deus com amor. Você está ouvindo a palavra de Deus com amor. E o seu amor é sincero. Já começou a nascer alguma coisa aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Pastor, eu quero mais fé. Tem outro jeito também. Como é que eu faço? Pede. A Bíblia diz: peça com fé. E peça fé. Quem é que pediu fé? O Pai. Como é que ele falou com Jesus? Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Quantos podem falar comigo agora? Senhor, aumenta a minha fé. Oh Deus, eu não posso aumentar a sua fé, mas Ele pode Terceiro, usa a fé. Fé cresce quando é usada. Fé, pastor, mas eu tentei e não deu certo. Não, tenta de novo. Como é que a gente anda de bicicleta? Pedalando. E vai cair. Mas você não para não. Use a fé. Então, se você quer fé, faça essas três coisas. Medita mais na Escritura. Aleluia. Enxerga a sua vida através da Bíblia. Não faça o contrário. Todo mundo quer fazer o contrário. Quer enxergar a Bíblia através de si. Enxerga você através da Escritura. Esse é o diferencial. Ah, pastor, mas aí eu vou viver pela fé. Uau, quem sabe vai virar até um justo, porque o justo virá pela fé. Aleluia. Andamos por fé e não por vista. Pela
pela fé estáis em pé, diz a palavra do Senhor, e sem a fé é impossível agradar a Deus. Olha, eu vou te falar uma coisa sobre gente. Gente precisa de gente para viver, sabia? Mas ó bicho difícil, porque gente machuca gente. E gente, quando está machucado, nem de gente quer saber. Mas se de repente gente perdoar gente, até mais gente vai virar. Se você deixar o Espírito Santo te ajudar, você vai virar cada dia melhor, mais cheio, mais forte. E quanto mais você usa a fé, mais você vence, mais você triunfa, mais você se enche da graça. E eu finalizo com Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, esse é o resultado. Sim, pelos nossos pecados estamos na mão do diabo, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo na sua vida e na minha vida. As obras do diabo vieram para matar, para roubar, para destruir, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele ressuscitou no terceiro dia e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. A sua vida é importante para Deus e é por causa dela que ele pisou na cabeça do diabo. A vitória de Jesus sobre o diabo foi tão grande que em Romanos capítulo 16, versículo 20, a vitória passou para mim. A vitória foi tão grande que em Romanos 16, 20, a palavra eterna e infalível de Deus, ela diz que essa vitória passou para mim. E ela diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Olha que coisa tremenda. O lugar que o diabo será esmagado é embaixo do pé daquele que creu, daquele que o buscou, daquele que negou a si mesmo, tomou a cruz e seguiu a Jesus Cristo. Aquele que tentou achar a sua vida perderá. A promessa vai acontecer. Infelizmente, eu não estou jogando praga em você, por favor. Eu estou dizendo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Não é assim que fala? Como é que é a gíria hoje? Vai dar ruim? Vai dar ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, vai dar ruim. Não é praga, é Bíblia, promessa da Bíblia. Quem achar a sua vida, então vai dar ruim. Para de achar a tua vida e começa a achar a vida de Deus em tua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 6, 22. Depois vamos fechar com o Salmo 27, 1 e 2. Finaliza. Romanos 6, 22. Sendo libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quem era esse? Olha o verso 19, Rebeca. Vamos 19. Olha quem é esse aí que está vitorioso. É o do 19 que vai aparecer ali agora. Olhe bem, meus irmãos. Nossa, olha a fraqueza. Nós apresentávamos os nossos membros à imundícia. Nós apresentávamos nossos membros ao inferno. Que fruto você tem das coisas que você praticou quando os inimigos de Deus habitavam o seu coração? Dessas coisas temos vergonha, mas hoje não. Hoje temos dupla honra. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus escreveu a nova história para a sua vida. O diabo quer voltar a escrever a antiga, mas o Espírito Santo está aqui para não deixar. Agarra-te no Senhor, agarra-te no Espírito do Senhor, porque Ele vai escrever a história da vitória para a sua vida. E eu pergunto agora, baseado no Salmo 27, verso 1 e 2: quantos querem sair das trevas para a luz? Baseado no Salmo 27, versículo 1 e 2: quantos querem sair da força da carne para a força do Espírito? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Eu te pergunto agora, você quer que Deus seja a força da sua vida? Renuncie ao pecado, renuncie aos pensamentos que o diabo tem colocado no seu coração, disfarçados de, sentimentos justos. Não, é mentiroso e pai da mentira e quer te destruir. Mas nesta noite o Espírito Santo quer te salvar. E eu te pergunto agora: existe alguém neste auditório que deseja aceitar a luz do Senhor e abandonar as trevas para viver na luz do Evangelho? Faça assim com a sua mão. Faça uma confissão pública: eu quero
quero ser seguidor de Jesus, não tenho força para isso, mas eu creio nessa mensagem de que o Senhor vai ser a minha força, o Senhor vai ser a força da minha vida, o Senhor vai agir na minha vida, e Ele vai me dar a vitória, e Ele vai esmagar Satanás debaixo dos meus pés, e eu vou vencer porque Ele vai me dar a vitória. Você deseja isso? Se você deseja, venha para Jesus hoje. Tome a sua decisão agora. A melhor decisão da sua vida não é ir para a igreja. Ir para a igreja é maravilhoso, viu, gente? É melhor ir para a igreja do que qualquer outro lugar. Mas a melhor decisão da sua vida é ir para Jesus, ir para o Evangelho, ir para a presença de Deus, a santidade da salvação, ir para a glória de Deus. Esta é a melhor decisão da sua vida. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. E eu oro nesta hora com meus irmãos e irmãs. Só Tu sabes quantos têm sofrido ataques terríveis. Só o Senhor sabe a dor que esta pessoa está sofrendo, a angústia que essa pessoa está vivendo, porque ela Te ama e ela quer ser diferente. Mas eu peço a Ti, Senhor, toca nela agora com o Teu sangue remidor, purifica essa mente, esse coração, esse corpo, ajuda a pessoa a entender o que é o plano de Deus e o plano do diabo, o que é as obras dos espíritos malignos e as obras do Espírito Santo. Vem, Senhor, e dar a cada um que está aqui presente avivamento profundo, amplo, de longa duração, e usa eles na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa oportunidade e eu peço à igreja para ler comigo o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De Ele receberei. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A vitória é nossa. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para operando Deus. Se Deus é por nós,